Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 7, que contém a carta de Jesus Cristo à igreja da Filadélfia. Filadélfia era uma cidade da Ásia Menor. Hoje é uma cidade também nos Estados Unidos da América, que tomaram, o nome emprestado. Mas Filadélfia era uma cidade da Ásia Menor, que tem esse nome grego, que vem de duas palavrinhas gregas, philos e adelphos. Philo é amor e adelphos é irmão. Por isso que a Filadélfia tem esse nome de cidade do amor fraternal, do amor entre irmãos. A Filadélfia atual recebe esse apelido também, de cidade do amor fraternal. E essa é uma carta diferente das outras, porque não há aqui uma repreensão a respeito dessa igreja. É uma igreja que recebe nem uma repreensão, nem tanto um alerta também, mas recebe mais uma promessa, uma bela promessa. E nós vamos então ler essa carta de Jesus Cristo à igreja da Filadélfia, no versículo 7 do capítulo 3 de Apocalipse até o versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, nosso país passou por um momento muito interessante, um fenômeno muito observável nas últimas 3 décadas. A partir da década de 80 do século passado, década de 90 e a década do ano 2000, década passada, nós já estamos na segunda década do ano 2000, terminando ela. Viu como vocês estão velhos? Nós estamos terminando essa década. E nesse período, algo aconteceu no país, que foi um grande crescimento dos evangélicos. Os que se autodeclaram evangélicos nas pesquisas do IBGE ou de outros institutos de pesquisa, tiveram um crescimento muito grande nessas 3 décadas. Um crescimento inquestionável. Um crescimento que se manifestou especialmente na quantidade de evangélicos e de igrejas no nosso país, mas que também estendeu a sua presença em outras esferas. Na esfera política, hoje já se fala da importância da bancada evangélica no Congresso. Na esfera da cultura, com músicos e artistas evangélicos
e mesmo filmes de temáticas evangélicas sendo produzidos no nosso país, e livros alcançando números de venda altos em comparação a livros não cristãos, e também exercendo pressões nesses ambientes cultural, ambiente político, de uma perspectiva evangélica, especialmente da moral evangélica. Esse crescimento foi notado por estudiosos e por qualquer homem comum, qualquer pessoa. E era quem é evangélico mais das antigas, percebia isso acontecendo. Na minha infância, que foi na década de 90, sim, a barba me envelhece bastante. A minha infância era aquela da qual os evangélicos eram piada na Praça é Nossa. Eram caricatos. Eram vistos como um grupo meio ali, mas hoje é um grupo que não pode mais ser ignorado. Acontece que nos últimos anos, a partir de 2010, quando aconteceu um outro censo, o número dos evangélicos cresceu um pouco em comparação com o censo de 2000, mas cresceu muito mais os que se diziam sem religião. E é uma pesquisa muito interessante, feita com interessante isso, é uma pesquisa feita com interesse de descobrir qual a influência da religião nas práticas de saúde das pessoas. E nisso eles acabaram fazendo uma pesquisa de trânsito religioso, uma pessoa que mudava de religião. E o gráfico mostrava que os evangélicos eram receptores universais de todas as religiões, iam para os evangélicos, mas os evangélicos também iam para um lugar praticamente só, que era para sem religião. Como que se o movimento que passa da religiosidade para o secularismo atravessasse o caminho dos evangélicos. Ser evangélico é como uma estação no caminho da religiosidade, de não ser religioso mais. É como se fosse um grau de secularização. E isso foi demonstrado em 2010. Cresceu sendo mais um pouco os evangélicos, pouco. Alguns chamaram de crescimento vegetativo comparado com o crescimento da população. A população cresceu, os evangélicos cresceram juntos por causa disso. Mas os sem religião, numa nação tão religiosa como a nossa, aumentaram ainda mais no censo de 2010. E esse foi o último dado de pesquisa do IBGE a respeito disso. E por que eu estou falando tudo isso? Porque quando nós observamos isso também é notado, também é visto. Os evangélicos chegaram a um ponto de influência cultural e, ao mesmo tempo que se tornam um ponto de influência cultural, recebem uma resistência e uma crítica, porque esse é o movimento da história. Nós começamos a sentir que a igreja agora é uma igreja que luta para manter os seus territórios conquistados. Esse é um sentimento do evangélico hoje. Perceba nas músicas, se a gente volta um pouco lá nas músicas da década de 80 e 90, da adoração da década de 80 e 90, nós tínhamos muito daquilo que é chamado de louvor bélico. Lembra o louvor bélico? Homem de guerra é Jeová. Né? Posso pisar numa tropa e pular, e saltar as muralhas. Muitas músicas de louvor, que eram louvor bélico, louvor de conquista. Cantai, pois, a vitória é ganha, o inimigo afundou-se no mar. Eu lembro dessa música bem, porque na igreja da minha tia, que era uma igreja um pouco mais avivada que a minha, eles cantavam, cantai, pois, a vitória é ganha, o inimigo afundou-se no mar, e a igreja gritava, bem feito! Tinha essa prática. Era um espírito conquistador, um espírito de vislumbrando um crescimento, vislumbrando o avivamento. Uma coisa que ia se confirmando com números, que ia se confirmando com templos, e que você via estabelecimentos comerciais sendo transformados em templos. Ia se confirmando com o crescimento de igrejas, e com movimentos culturais que eram também impossíveis de ser ignorados, como o surgimento da Marcha para Jesus, o surgimento do SOS da Vida, esses grandes ajuntamentos que aconteciam nas grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Havia esse espírito dos evangélicos tomando o país, mas a partir
de um certo ponto, a gente começa a ver uma ação, um movimento que nos coloca num sentido de que estamos, na verdade, no limite de começarmos a perder territórios. Territórios. E essa visão é uma visão equivocada de início ao fim. Ela é equivocada quando ela começa a achar que o poder da igreja de Jesus Cristo no nosso país se dá por número de pessoas frequentando igrejas, ou se dá por influência na cultura de massa ou influência nas esferas políticas. Não é assim que se manifesta o poder da igreja de Jesus Cristo. Não é assim que se manifesta a vitória de Jesus Cristo no mundo caído. Não é desse jeito. Então já é equivocada naquela mentalidade anterior. Mas continua sendo equivocada na mentalidade atual, quando nós achamos que estamos numa batalha no limite de perdermos essa batalha. Estamos segurando as últimas fronteiras, as últimas forças, enquanto o mundo vem nos engolir. Como se a igreja fosse esse grupo de pessoas que cada vez mais diminui. E que é bom a gente ficar firme aqui enquanto a gente está sendo traído com pessoas virando a casaca. E estamos diminuindo, minguando, mas vamos ficar firme aqui, vamos ficar firme. Vamos lutar para que isso não aconteça. Uma visão que parece que teme que o inferno entre nas portas da igreja. A gente tem um pouco esse sentimento. A gente vê esse tipo de pregação fatalista acontecendo. A gente vê. Mas isso também é equivocado. E por que que essas coisas são equivocadas? Porque a igreja é a igreja de Jesus Cristo. Aquele que tem as chaves, que abre e ninguém pode fechar e que fecha e ninguém pode abrir. A vitória da igreja não está no poder da igreja, nos seus aspectos demográficos, políticos ou culturais. A vitória da igreja está na vitória do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário, onde expôs os poderes das trevas e os lançou à vergonha. É ali que está a vitória da igreja. A nossa vitória está na cruz de Cristo. Nós não estamos numa ilha que diminui, nós não estamos num castelo cercado por poderes de Satanás. Nós estamos no exército de Deus que vence, que não vence tomando poderes mundanos, que vence apesar da sua fraqueza mundana no poder de Jesus Cristo. É isso que o Senhor Jesus Cristo está falando para a igreja de Filadélfia. Quem fala é o santo e verdadeiro, aquele que tem as chaves de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Eu conheço as suas obras, eu sei que você tem pouca força. A igreja de Filadélfia era uma igreja fraca do ponto de vista humano, diferente do que nós vimos acontecer com a igreja evangélica. É uma igreja fraca do ponto de vista humano. Você tem pouca força. Mas eu conheço as suas obras, e você guardou a minha palavra e não negou o meu nome, portanto, eu darei a vitória. Eu farei com que aqueles que são sinagoga de Satanás vejam o quanto eu te amo. Está entendendo? Nós vivemos pelo poder de Deus. Nós vivemos pela vitória de Cristo. E não há um desespero a respeito de como está a igreja em relação ao agir de Deus através dela. Em relação a conquistas que ela possa querer ter. O que deve ser conquistado está conquistado na cruz de Jesus Cristo. E por essa cruz nós vivemos. O Senhor então abre uma porta diante da igreja, de uma igreja fraca chamada de Filadélfia. E que porta é essa? De que porta ele está falando? Ele não está falando de porta
de bênçãos, porque Deus é Deus e não o Silvio Santos. Só os mais velhos entenderam essa, né? A porta da esperança. A porta que Deus abre é a porta da ação da igreja. É a porta da ação da igreja. É aquela que o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 16, dizendo: abriu-se uma porta de oportunidade. Oportunidade para quem? Para o evangelho. Nós pedimos portas quando vamos orar. Pedimos portas de emprego. Mas antes disso, e não é problema pedirmos esse tipo de coisa, precisamos entender que a mentalidade do Filho de Deus primeiro se preocupa e busca o reino de Deus. E as portas que ele observa sendo abertas são as portas do testemunho do evangelho. As portas da vitória. Essas não são portas que nos fecham em nossa fortaleza contra o mal. Essas são portas ao redor das quais nós estamos sitiando o mal. O Senhor Jesus Cristo, quando toma a declaração de Pedro e responde para Pedro: tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus Cristo não estava falando de uma igreja defensiva, ele estava falando de uma igreja ofensiva. Que portas de Satanás, que portas do inferno não se mantêm de pé diante do avanço da igreja. Que poderes tememos se somos filhos de Deus? Que poderes tememos se somos servos daquele que tem as chaves na mão, o santo e o verdadeiro? As portas estão abertas. E a nossa fraqueza aos olhos dos homens não significa nada diante dessas portas que Deus abriu. Porque Jesus Cristo falou sobre as portas do inferno que não resistiriam à igreja, diante de 12 homens simples, e diretamente para um deles, que estava entre os mais simples e iletrados, que a gente vê isso depois sendo dito a respeito de Pedro, mas que não era pelo poder dele que a glória do Senhor seria manifestada. É pela própria edificação de Jesus Cristo. A igreja de Filadélfia não recebe uma contrariedade de Jesus. O Senhor não fala: tenho contra ti alguma coisa a respeito dessa igreja. Mas não significa que a igreja não está diante de uma tentação. Ela está. Ela está diante da tentação de ignorar as oportunidades do evangelho. Ela está diante da tentação de ignorar as portas abertas por Jesus Cristo. Ela está diante da tentação de se conformar com a sua própria fraqueza. E por se conformar com a sua própria fraqueza, não agir no poder do Espírito de Deus. E essa é uma tentação que está presente em nosso meio também. Porque o Senhor Jesus Cristo diz que eles devem reter o que eles têm. Versículo 11: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Retenha o que você tem, porque você corre o risco de alguém tomar a sua coroa. Continue nessas obras. Eu abrirei portas para que vocês passem por essas portas. Eu abrirei oportunidades para que o testemunho de vocês, que tem sido fiel até agora, continue fiel, mesmo quando se levantar uma tribulação que assolará todo mundo, eu os guardarei pessoalmente. Mas retenha o que vocês têm. Retenha. Continue, se apegue, faça, continue fiel, seja fiel. A tentação é de abrir mão. E essa tentação se apresenta para nós, igreja, no Brasil hoje, com a tentação de ignorarmos o caráter ofensivo e conquistador do Evangelho, para nos cercarmos numa visão defensiva, que enxerga todos os que estão do lado de fora como soldados de Satanás, ao invés de enxergá-los como prisioneiros das fortificações do mal. O que estamos fazendo? Estamos dentro de um navio
que pouco a pouco se enche de água e afundará e o nosso espaço de convivência vai diminuindo? Ou estamos ao redor das fortalezas malignas, marchando como soldados diante de Jericó, esperando e clamando a manifestação de Deus que derrubará as muralhas? É essa a figura que nos representa. É essa a figura que nos representa. E por isso, irmãos, precisamos começar a nos enxergar como esses agentes do Evangelho, movidos por Deus, como esses instrumentos do Senhor. É por isso que eu temo tanto a substituição que o Evangelho vem passando de um Evangelho real, que é uma boa notícia da vitória de Cristo, para um Evangelho falso, que é um conselho, uma cartilha e um moralismo. Porque sabe o que o moralismo faz com você? O moralismo faz com que você se ache superior moralmente. E no momento que você se acha superior moralmente, você se torna defensivo. É como a criança enviada para a escola e a mãe fala: cuidado com essa roupa. Ela está pura. Então ela anda defensiva. Passa um coleguinha com tinta guache na mão, ela dá 2 passos para trás. Sai fora. É essa a figura que é a igreja? Uma criança esperando bater o sinal, morrendo de medo que surja o uniforme. Eu não sei que criança que é essa, né? Que péssimo exemplo que eu peguei, mas fica com isso aí. É isso que a gente é? Não, queridos, não somos. Nós estamos mais para tropas do corpo de bombeiros que vai para um deslizamento de terra, se suja de lama até o pescoço para resgatar pessoas que estão padecendo. Não que nos sujamos com o pecado, mas não olhamos para as pessoas como indignas da nossa ação. Não olhamos para o mundo como um mundo do qual nós nos protegemos, nos fechando em nosso nicho evangélico, onde todas as músicas são músicas evangélicas, onde todas as atitudes são atitudes evangélicas, onde todos os amigos são amigos evangélicos, onde todas as ações são evangélicas, onde todos os dias a gente tem culto, onde todas as coisas são coisas ao redor da igreja em si mesma. Não, nós vamos invadir o mundo com a palavra de Deus. Nós vamos levar Jesus Cristo, que é aquele que enche todas as coisas e que enche a igreja para encher o mundo. Pelo poder de Jesus Cristo mesmo. Não podemos tomar o poder do mundo como uma tentação. Não podemos transformar a igreja de Jesus Cristo em curral eleitoral, como se eleger pessoas fosse manifestação do poder de Deus. Porque para essa igreja de Filadélfia ele fala: vocês são fracos, mas vocês não negam o meu nome. Não podemos tomar a igreja como um mercado consumidor, porque ela tem virado mercado consumidor de produtos gospel. E virou um nicho de mercado. E há todo um segmento mercadológico para empurrar produtos para dentro da igreja. É isso que a igreja de Jesus Cristo é? Curral eleitoral, mercado consumidor. Essas coisas são coisas humanas. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é aquela edificada sobre a rocha. A igreja é aquela serva do Senhor santo e verdadeiro que tem as chaves e que abre e ninguém pode fechar e fecha e ninguém pode abrir. Vestir uma camiseta com versículo bíblico, colar um adesivo no seu carro, cantar canções evangélicas, botar até no seu trabalho música evangélica no seu celular e depois dizer: olha, é bom porque o meu patrão não é crente, mas ele gosta tanto. Então vamos orar, queridos, para que ele, por causa dessas músicas, pode se converter. Quando no dia a dia você trata mal todo mundo, você faz mal para o outro, você mente. Isso é pensar no poder do mundo e não deixar que o poder de Jesus Cristo e as portas abertas do testemunho da vitória de Jesus Cristo se manifestem. Retenha o que você tem. Se apegue à palavra de Deus.
Viva o evangelho que já venceu as hostes do maligno. E vamos resgatar prisioneiros dos poderes de Satanás. Porque nós só confiamos em Jesus Cristo. E por isso, queridos, nós não podemos perder de perspectiva a vinda de Jesus Cristo. Como é que Jesus Cristo vem, queridos? Como é que ele vem? Ele vem para somar força? Ele vem para... Não, vamos lá, vou juntar com vocês aqui para ver se a gente consegue ganhar. Ele vem para vencer. Ele vem para vencer. Ele é o vencedor. Acabou, ele vem para vencer. Ele invadirá este mundo com a vitória que ele já conquistou. Ele não veio aqui para fazer uma obra de vitória. Ele vem para tomar aquilo que já é dele. E nós anunciamos esse reino dele. Nós não pregamos o evangelho como se Deus e o diabo estivessem apostando almas. Nós anunciamos o evangelho dizendo, já há um novo rei, e não é esse rei maldito que te escraviza, é um rei de amor e liberdade. Ele já está vindo para assumir o seu posto. E você se alia a ele, ou você será contado entre os que se opõem a ele. Mas ele vai vencer, já está vencido, já acabou, já venceu. É com essa perspectiva que vivemos como igreja. Por isso que antes de dizer retenha o que você tem, o Senhor Jesus Cristo fala, venho em breve. Porque se não houvesse essa perspectiva da vinda de Jesus Cristo, não houvesse a perspectiva do reino tomando essa realidade, reter o que nós temos seria pura e simplesmente nos esforçarmos para ser bons. E isso seria, de novo, moralismo. Isso seria, de novo, defensivo. Isso seria, de novo, um reter o que tem no sentido de santidade. Vou querer ser melhor, de pureza. Mas não, retenha o que você tem no compromisso das portas que eu abro e ninguém fecha. Porque é uma igreja ofensiva, não uma igreja defensiva. É uma igreja que ataca, não é uma igreja na retranca. Seremos uma igreja retranqueira ou seremos uma igreja que testemunha com ousadia a palavra de Deus? E se o poder é de Jesus Cristo, queridos, todos os outros poderes são dispensáveis. Todos os outros poderes são dispensáveis. Não se apegue à influência política que os evangélicos têm, porque isso passa. A palavra de Deus fala de um reino mundial do mal, não do bem. A Babilônia que se levanta contra os eleitos de Deus, se levantará. Não se apegue a isso. Não se apegue a um domínio cultural ou influência cultural, porque isso passa. Porque cultura é coisa humana, e até a nossa cultura é coisa humana. Havia algo mais santo do que um vestimento pastoral de terno e gravata até alguns anos atrás? Passou, pelo menos aqui. Passou. E aí? É isso que a gente vai se apegar? Cultura passa. Cultura passa. Havia algo mais demoníaco do que tocar bateria? Passou. Havia algo mais problemático do que ter uma árvore de Natal na igreja? Isso podia ser problemático em alguns contextos. Mas não são essas coisas culturais. Qual que é a influência? Da palavra de Deus. A palavra de Deus pregada. E se a cultura desvia a palavra de Deus, aí a gente se preocupa. Aí a gente fala, não. A cultura não se põe sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é que se impõe sobre a cultura. E nós pregamos o que a Bíblia fala. Não se apegue na influência cultural, nem na moral evangélica proclamada ou não, ou defendida ou não, a respeito das manifestações culturais do mundo, queridos. Não se apegue a isso. Você está preocupado com o demônio da televisão que entra na sua casa? Vou te ensinar, então, a oração de Jesus Cristo. A oração de Jesus Cristo para deter essa influência terrível da televisão. É a oração daquele que fecha e nunca mais abre. Pega o seu dedo e desliga. Não precisa nem ajoelhar, a não ser que seja a TV muito baixa. Agora, é a TV que é má? Porque tem alguma boa?
É a música que é má, mas tem alguma boa? Minha casa é mais santa porque só toca música gospel? Minha casa é mais santa porque não tem novela? Minha casa é mais... Não é essas coisas. O mundo é um mundo caído em todos os seus aspectos. A questão é como nós pegamos as coisas desse mundo e submetemos ao reino de Cristo, que Ele é o Rei. Ele é o Senhor. Com todas essas coisas. Com todas essas coisas. Submeter ao reino de Jesus Cristo. Não se apegue a essas coisas, a esses poderes. Se apegue ao poder de Jesus. Ao poder de Jesus. E o poder de Jesus é o poder do Evangelho. O poder para a salvação. Para salvar todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego. E esse poder para salvar diz o seguinte: você merecia estar morto, empacotado. Deveria estar queimando no inferno eternamente. Mas Deus é misericordioso, enviou Jesus Cristo e por isso você é salvo. E sendo salvo, viva essa salvação. Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo diz: coloque a sua salvação em ação. Se é salvo, coloque em ação. Não negue o nome de Cristo, viva o nome de Cristo. As portas são abertas e você invadirá as regiões que hoje são dominadas pelas trevas com a luz brilhante de Jesus Cristo. E as trevas se desfarão. Mas com compromisso com Jesus. Não com compromisso com a igreja, porque a gente já viu que um monte de igreja que Deus tinha coisa contra ela. Não compromisso com partido, não compromisso com cultura, não compromisso com evento, não compromisso com moral. Compromisso com Jesus e com a forma de viver que Jesus Cristo nos coloca, para experimentarmos mais e mais a vida de Jesus Cristo na nossa vida. Amém?